Boa noite. Boa noite. Banco Central surpreende e aumenta a taxa básica de juros. Enterradas as vítimas do acidente entre ônibus e carreta no interior do estado. Alckmin vai pedir ajuda a Dilma para resolver a crise da falta d'água. Justiça de São Paulo proíbe o uso de balas de borracha em protestos no estado. Após a eleição, Dilma viaja para a Bahia para descansar. Dez vítimas do acidente entre um ônibus e uma carreta foram enterradas em Borborema, no interior do estado. 8 feridos permanecem internados, 3 em estado grave. Os corpos foram velados em uma cerimônia coletiva no ginásio municipal de Borborema, onde moravam as vítimas. Mais de 1.000 pessoas compareceram. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, em Ibitinga, no interior do estado. Segundo a polícia rodoviária, o motorista da carreta perdeu o controle da direção, atravessou a pista e bateu de frente com o ônibus. A carreta que transportava óleo vegetal pegou fogo. O coletivo trazia alunos e professores da Escola Estadual Dom Gastão Liberal Pinto, em Borborema, que voltavam de uma excursão em São Paulo. A polícia investiga as causas do acidente e afirma que os sobreviventes começarão a ser ouvidos nos próximos dias. A 11ª vítima do acidente, a professora Rosineide Aparecida Monteira, foi enterrada ontem à noite em Etápolis, onde a família mora. A Justiça de São Paulo proíbe o uso de balas de borracha em protestos no estado. A decisão é provisória e o governo paulista deve recorrer. Na decisão, o juiz Valentino Aparecido de Andrade, da 10ª Vara da Fazenda Pública da capital, afirma que nas manifestações do ano passado, o que se viu foi uma absoluta e total falta de preparo da Polícia Militar, agindo com um demasiado grau de violência direcionada não apenas contra os manifestantes, mas também contra quem estava no local, apenas assistindo ou trabalhando, caso dos profissionais de imprensa. Uma dessas vítimas foi o fotógrafo Sérgio Silva, que perdeu a visão do olho esquerdo na manifestação do dia 13 de junho de 2013. Do momento que houve o disparo da bala de borracha, o que você lembra? Como foi esse momento frente a frente com a polícia? Bom, eu, como repórter fotográfico, estava trabalhando, cobrindo o ato do 13 de junho e no momento em que eu sou atingido, até mesmo minutos antes, a polícia já iniciou um ataque lançando diversas bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral e o disparo com a arma de bala de borracha. E esses disparos eram realizados em todas as direções, não só diretamente contra a imprensa, mas sim contra todos os cidadãos que ali passavam pelo ato ou até mesmo que participavam. Agora, nesta decisão provisória, a Polícia Militar de São Paulo está proibida de usar armas de fogo ou com balas de borracha em protestos, a partir de um plano ainda a ser elaborado pelo governo estadual. A ação, encabeçada pela Defensoria Pública de São Paulo, pede o equilíbrio entre os direitos de reunião entre as pessoas e do poder público de garantir a ordem. São 8 pastas como esta, com relatos do uso desproporcional da força policial em manifestações. A polícia ela não deve intervir diante de violências pontuais que aconteçam na manifestação para dissolver toda a manifestação. Ela deve intervir pontualmente nos focos de violência para conter pessoas que usam da multidão para cometer atos ilícitos, cometer outras violências. O governo paulista terá 30 dias a partir da publicação da liminar no Diário Oficial, o que ainda não ocorreu, para apresentar um plano de atuação da Polícia Militar em manifestações. Em caso de descumprimento, a multa prevista é de R$100 mil por dia. Para Sérgio, que agora vive com uma prótese no olho esquerdo e à espera de uma indenização do Estado, mesmo com uma decisão provisória, já há avanço sobre o tema. A gente pede que as pessoas tenham sim o seu livre direito de se manifestar e que a polícia respeite e dê segurança para elas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou hoje que a decisão da Justiça da Itália de negar pedido de extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, é uma derrota para o judiciário brasileiro.
A Corte de Apelação de Bolonha aceitou o argumento da defesa de que as condições das prisões brasileiras não oferecem garantias aos direitos humanos. Pisolato foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão no julgamento do mensalão petista. Pisolato, que tem cidadania italiana, havia fugido do Brasil no fim de 2013. Ele foi libertado ontem. Janot afirmou ainda que a recusa da extradição de Pisolato pode abrir um precedente muito perigoso para o Brasil de não conseguir mais extraditar ninguém da comunidade europeia. Segundo Janot, o Brasil vai recorrer da decisão. Em Brasília, o diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Cossenza, que substituiu Paulo Roberto Costa na estatal, prestou depoimento hoje à CPI mista que investiga negócios da empresa. José Carlos Cossenza afirmou desconhecer esquema de corrupção na estatal ou formação de cartel. Em depoimento, seu antecessor disse que havia um esquema de propina de 3% do valor dos contratos, percentual que era destinado, em parte, para atender ao PT, PMDB e PP. Não, absolutamente. Não tive informações sobre isso nunca. Eu sou diretor da área de abastecimento, então meu trabalho é conduzir o suprimento do país como um todo. Dentro do abastecimento, esse conceito eu nunca ouvi falar. De cartel de empresa. Ele afirmou ainda não conhecer pessoalmente o doleiro Alberto Youssef, mas admitiu ter mantido contato com Paulo Roberto Costa depois de sua saída da empresa, em 2012. E o doleiro Alberto Youssef recebeu alta hospitalar e já voltou para a carceragem na Polícia Federal em Curitiba. Ele estava internado desde sábado e foi levado para a instituição de saúde após ter uma súbita queda de pressão. A alta foi dada pela manhã e logo o doleiro foi transferido para a cela onde está detido desde março. Youssef é acusado de chefiar um esquema de desvio e lavagem de dinheiro de mais de 10 bilhões de reais, que envolve empresários e políticos. Ele fechou um acordo de delação premiada e prometeu contar à justiça tudo o que sabe em troca de redução na pena. E após maratona eleitoral da qual participou nos últimos 4 meses, a presidente reeleita Dilma Rousseff decidiu tirar alguns dias de descanso na Bahia. A chefe do executivo embarcou com a filha e o neto de 4 anos no final da tarde para a base naval de Aratu, onde permanecerá até o próximo domingo. Desde que assumiu o comando do país em 2011, a presidente Dilma tem escolhido a base militar baiana para repousar nos dias de folga, a exemplo do ex-presidente Lula, que também tinha o costume de viajar para Aratu na época em que governou o país. Ex-presidente Lula afirma em vídeo publicado nas redes sociais que o tom de agressão em campanha contra o PT foi inédito. Se você olhar como petista, você percebe que houve uma campanha de agressão ao PT, como em nenhum momento da história houve. Ou seja, uma coisa muito dura contra o PT, a ponto do Aécio ficar dizendo o tempo inteiro que é preciso acabar com o PT, que é preciso tirar o PT. Ou seja, então você fica mais nervoso. E o ex-candidato do PSDB, Aécio Neves, também publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que a campanha do PT usou infâmia e mentira. Nós temos que nos lembrar que disputamos uma eleição desigual, com o outro lado usando como nunca a máquina pública, a infâmia, a mentira contra nós. Mas aconteceu, e é isso que a gente não pode esquecer, uma outra coisa extraordinária, que foi o Brasil acordando, as pessoas indo para as ruas, querendo voltar a ser protagonistas da construção do seu próprio destino. Já o vídeo publicado pela ex-candidata do PSB, Marina Silva, também critica o tom da campanha eleitoral e diz que o Brasil está dividido. Apesar de todos os nossos esforços, o discurso de desconstrução e intolerância, cultivado nos longos anos de polarização política, dominou a campanha. O Brasil está dividido e a principal obrigação das lideranças, tanto dos vencedores quanto dos derrotados nas urnas, é reencontrar novos caminhos para a união e o entendimento em torno de uma agenda estratégica para os reais interesses do país, acima de nossas diferenças e com base em programas.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, disse hoje que o plenário vai derrubar o decreto da presidente Dilma Rousseff que regulamenta os conselhos populares, a exemplo do que ocorreu na noite de ontem na Câmara. Sobre as declarações do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, de que a votação na Câmara foi uma vitória da vontade conservadora de impor uma derrota política à presidente, Renan disse que, mais uma vez, o ministro não está sabendo nem o que está falando. Para o governo, os conselhos populares têm o objetivo de garantir a participação direta da sociedade civil nas decisões do governo. Já para os deputados e senadores, o decreto tira poderes do Congresso. Acontece neste momento no Teatro da PUC, na zona oeste de São Paulo, a 36ª edição do Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, que premia trabalhos de jornalistas que se destacam nessas áreas. Mais de 500 reportagens concorrem em 8 categorias: rádio, TV, jornal, revista, internet, documentário, fotografia e artes. Nesta edição, os homenageados são a jornalista Sandra Passarinho, da TV Globo, e o deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar. Desde 1978, o Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo destaca o trabalho de profissionais que promovem os direitos humanos, a cidadania e a democracia. Esse é um prêmio que a gente preferia que não houvesse, né? A gente preferia que vocês, jornalistas, não precisassem fazer matérias sobre desrespeito dos direitos humanos, violências, coisas relacionadas às mulheres, crianças, moradia, educação, tortura, exageros da polícia. Infelizmente, passados mais de 30 anos da criação desse prêmio, esse tema cada vez tem tido mais pautas para serem cobertas. Então tem alguma coisa que a sociedade ainda precisa trabalhar muito. No Dia Nacional do Livro, 2 iniciativas em São Paulo promovem a leitura por meio da solidariedade. Na zona norte da cidade, passageiros de ônibus receberam livros clássicos da literatura brasileira. Na região central, alunos e professores de uma faculdade fizeram uma caminhada com distribuição gratuita de livros. A distribuição de livros no terminal Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, provocou uma certa disputa entre os passageiros. Nada que a pequena Raab não conseguisse superar. Ela ganhou 9 livros e ficou muito empolgada. Eu gosto muito de ler contos, quadrinhos. A iniciativa da SP Trans e da Secretaria Municipal da Cultura arrecadou 3.000 títulos. Rubens aproveitou para pegar livros clássicos da literatura brasileira. Aos 65 anos, vai prestar o Enem. Engenharia mecatrônica. Eu tenho que fazer. É minha área, a mecânica. Quase ao mesmo tempo, no centro de São Paulo, alunos da Fundação Escola de Sociologia e Política também começaram a distribuir livros que arrecadaram para o projeto Literatura Espalhada, que já acontece há 7 anos. Hoje, as grades da faculdade serviram de vitrine para quem passava. A parte mais importante desse dia é quando os alunos e professores saem em uma verdadeira passeata pelas ruas do centro da cidade, distribuindo livros. Livros para quem quiser pegar. Tem livro para empresário. Não dá para ficar na estante. É um amigo que tem que ser abraçado todo dia. Não deixa ele dormindo, não. A turista italiana ganhou alguns exemplares. E eles me falaram de José de Alencar porque eu queria ler algo como um clássico brasileiro que é como básico para a cultura, não? Mas o que mais emocionou os alunos foi encontrar pessoas que eles nem imaginavam que valorizassem tanto a leitura. Eu quando acabo de comer, sabe o que eu faço? Eu deito tudo. Aqui não, aqui já não durmo. E quando que não acabar ele, eu não quero. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito com isso, porque eu chego no futuro leitor e ele me fala de vários autores, pergunta para mim se eu tenho Monteiro Lobato, se eu tenho isso, então, quer dizer, eu fico surpresa dele saber o nome dos autores e já ter lido vários outros livros. Para quem recebe o livro é mais que um presente. Muitas vezes, só a dedicatória pode fazer alguém ganhar o dia. Ouça sempre seu coração, ele é seu melhor guia. Um grande beijo. Lindo, né? O Ministério Público de São Paulo entrou com ação pedindo a redução da captação de água do sistema Alto Tietê.
Segundo a promotoria, a Sabesp retirou mais água que o permitido do reservatório, o que teria contribuído para o esgotamento dos reservatórios desse sistema, assim como o sistema Cantareira, que tem registrado baixas consecutivas de nível. O Alto Tietê chegou a apenas 7,2% de sua capacidade. O Alto Tietê é o segundo maior sistema de abastecimento de água do estado, formado por 5 reservatórios localizados entre os municípios de Suzano e Salesópolis. Em nota, a Sabesp informou que, no caso da retirada de água da represa, a companhia cumpre o que determinam os órgãos reguladores, que são a Agência Nacional de Águas, ligada ao Governo Federal, e o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Diante da crise hídrica, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou que vai pedir ao governo federal recursos financeiros e a isenção de impostos para enfrentar a atual crise de desabastecimento de água no estado. Alckmin defendeu a necessidade de isentar do PIS e da COFINS as empresas de saneamento básico, além de uma parceria com o governo federal. Essa união seria para fazer as obras de interligação do rio Jaguari, da bacia do Paraíba do Sul, com a represa do Atibainha, do sistema Cantareira. E vamos à previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco ainda está sobre São Paulo, mas a umidade aumenta a partir de amanhã. O predomínio ainda é de tempo firme, mas com o aumento da umidade podem ocorrer pancadas de chuva até o início da noite em várias áreas do interior, inclusive no Vale do Paraíba. Já no Centro-Sul e na faixa leste, o tempo continua firme. No Centro-Oeste, a máxima pode chegar aos 36 graus em Votuporanga. No Norte Paulista, máxima de 33 em Franca e também em Barretos. E no litoral, a máxima sobe para os 33 graus. Amanhã, na capital, dia de sol com máxima de 32 graus. Na sexta, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, calorão de 33. E no sábado, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30 graus. Sem-teto voltam a invadir área na zona sul de São Paulo, que foi alvo de reintegração de posse. Segundo a prefeitura, que é dona do terreno, a área é de proteção ambiental e diversas famílias já foram retiradas do local desde 2008. A região também é considerada de alto risco para desabamentos. Ontem, cerca de 400 famílias foram retiradas do terreno. A reintegração, determinada pela Justiça e cumprida pela Polícia Militar, foi marcada por confronto entre invasores e PMs. O governo de São Paulo sancionou a lei que proíbe a criação e manutenção de animais para a extração de pele. Ao lado da Argentina, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores do mundo. A lei visa preservar animais como chinchilas, coelhos e esquilos. Cada pele de chinchila custa em média $60. Para se fabricar um casaco até a altura do joelho, são usados cerca de 200 animais. No mundo, o Brasil é o maior produtor de pele de chinchila e o segundo maior exportador, perdendo apenas para a Argentina. A China é o maior consumidor das peles que saem do Brasil. Com a lei sancionada e divulgada no Diário Oficial, o criador pode pagar R$10 mil por animal como penalidade. E em caso de reincidência, a multa pode chegar aos R$20 mil. O projeto é do deputado estadual Feliciano Filho, do PEN, Partido Ecológico Nacional, que defende a aprovação desta lei desde 2011. Ele explica que ela deve evitar os maus tratos aos animais. O que os criadores, então, o que eles devem fazer? Ou eles devem cessar as atividades imediatamente, ou eles podem também criar para pet, para venda desses animais, mas apenas para utilização como pet. É a única coisa que eles devem fazer. A Associação Brasileira de Criadores de Chinchilas informa que a lei não atinge 95% das famílias produtoras de São Paulo, pois elas consomem a carne e vendem a pele para o exterior. Para o autor do projeto, a expectativa é que a lei seja adotada por outros estados. Tudo que acontece no estado de São Paulo, que ele é a caixa ressonância do Brasil, acontecerá também em outros estados. Então, a tendência é banir isso do nosso país. A seguir, Banco Central surpreende e aumenta a taxa básica de juros. Em São Paulo, pacientes com câncer desfilam para encerrar o mês do Outubro Rosa.
Primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, volta a pedir desculpas pelo escândalo de corrupção envolvendo membros de seu partido. Ele decidiu pedir perdão depois de um ex-secretário-geral de sua legenda, o Partido Popular, prestar depoimento judicial por um suposto Caixa 2. Além disso, mais de 50 políticos foram presos essa semana em uma grande operação contra a corrupção que revelou cobrança de propina em contratos públicos. O primeiro-ministro pediu desculpas por ter apoiado os acusados. Ele sustenta que os crimes foram decorrentes da cobiça pessoal dos ocupantes de cargos públicos e não das organizações às quais pertencem. Economia. O Banco Central surpreendeu o mercado e elevou a taxa básica de juros a 11,25%. Na reunião que terminou agora à noite, o Copom decidiu elevar a Selic em 0,25%. A decisão surpreendeu a maioria do mercado, que esperava pela manutenção da taxa até o fim do ano. Foi a primeira elevação desde abril, o que levou a Selic ao maior patamar desde o fim de 2011. A arrecadação de impostos é a maior para um mês de setembro da história. Segundo a Secretaria da Receita Federal, entraram nos cofres do governo federal no mês passado quase 91 bilhões de reais, um aumento real de 0,92% frente a setembro do ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação federal totalizou 862 bilhões e meio de reais, novo recorde para o período. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No que interessa para a economia, o resultado da eleição para presidente ainda não saiu. A presidente Dilma Rousseff foi reeleita, claro, mas ninguém sabe ainda se a Dilma II terá as mesmas ideias a respeito da política econômica de Dilma I. Muito se fala que o mercado e os empresários esperam ansiosos uma definição na economia. Quem será o novo ministro da Fazenda? O que o governo vai fazer dos seus gastos? Como será o combate à inflação? No entanto, essas definições vão afetar a vida de todo mundo logo, logo. Um grande problema imediato é o que fazer das contas do governo, dos seus gastos e da sua receita. Nos anos do primeiro mandato de Dilma, o governo foi poupando cada vez menos. Este ano chegou a zero de poupança. Chegou em parte a zero porque a receita de impostos quase não está crescendo, como se soube hoje. Não cresce porque a economia não vai crescer quase nada este ano. Os problemas de o governo estar na pindaíba são vários. O primeiro é que gastar demais estimulou a inflação. O segundo é que se a receita não cresce, não há como manter o crescimento dos gastos sociais e menos ainda dos investimentos em obras. Claro que o governo pode fazer mais dívida, mas aí a situação piora ainda mais. O terceiro problema é que quanto menor a poupança do governo, maiores são os juros que os credores cobram do governo. Para começar a resolver esse rolo, o governo provavelmente vai ter de fazer uma combinação de corte de gasto com aumento de imposto. Pode aumentar o imposto da gasolina, a CID. Vai parar de bancar subsídios à energia elétrica. Assim, a conta de luz vai subir mais no ano que vem. O governo vai ter de dar uma reduzida no aumento dos gastos sociais também. Se não der uma mexida básica na administração da economia, deve continuar o mesmo mau humor que provocou a baixa dos investimentos nos últimos 3 anos. Sem mais investimento, vai ser difícil que empregos e salários voltem a crescer bem. Na verdade, o número de empregos nas grandes metrópoles está estável faz mais de um ano. Tudo isso vai ter de ser feito num ambiente econômico ruim, durante uma seca enorme que afeta a produção de água e eletricidade, com mudanças na economia mundial que, no curto prazo, tornam a vida no Brasil mais difícil. 2015 vai ser mesmo um ano difícil, mas dá para superar se houver mudanças. Uma arrumação de casa que deveria começar ainda neste ano, antes da posse de Dilma II. Boa noite. Pacientes com câncer participam de desfile e mostram superação em São Paulo. O ato marca o fim do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância de exames preventivos para detectar o câncer de mama e de colo de útero. Poderia ser o backstage de uma semana de moda. Maquiagem, cabelo, acessórios, corre-corre com o figurino. O clima é de gala. Estamos no Instituto do Câncer de São Paulo. As 30 modelos são pacientes que enfrentaram e venceram a fase mais crítica da doença. Fiz 16 sessões de quimioterapia, fiz 25 radioterapia e estou aqui.
Tô aqui, formosa, maravilhosa. O evento é para divulgar a importância do diagnóstico precoce de câncer de mama, que no Brasil responde por 22% dos novos casos de tumores por ano. Resgatar a autoestima é dureza, mas totalmente possível. A doença não tem nada a ver, ela não é totalmente contraditória com a beleza, com o glamour, com a feminilidade. Elas não perdem isso. E depois de tantos preparativos, chegou o momento dessas guerreiras brilharem na passarela. O desfile também marca o encerramento do Outubro Rosa, o mês de conscientização e combate ao câncer de mama. As roupas foram feitas sob medida por alunos da Faculdade de Moda Santa Marcelina. Lenços e adereços ficaram por conta do estilista Alexandre Ercovitch. A experiência de virar top model por um dia valeu a pena, mas belo mesmo é esse poder de superação. Câncer não é fim de linha. Câncer, para muitas pessoas, é o começo de uma nova vida. Eu jamais vou perder a esperança, porque eu amo viver. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. Logo mais 11h30 da noite, um humorista vai se aventurar como músico de rua no Eu Nunca. Assista agora Todo Seu e logo após Eu Nunca.